A paz de Cristo, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi e esse vídeo é para falar sobre fé em meio a diagnósticos impossíveis, em meio a situações onde o homem já disse que não tem como reverter, em meio a cenários de vale de ossos secos. Existe solução para esse tipo de situação? A palavra de Deus diz que para Deus não há impossíveis. A mensagem que eu vou entregar aqui não sou eu quem vai entregar, mas é uma amiga minha chamada Vanessa Benck. Essa mensagem ela foi direcionada ao Ministério Acolher de Sapucaia do Sul, a um grupo de pais, mães e familiares de crianças atípicas, crianças também autistas. E a Vanessa, ela é uma mulher de Deus já há muitos anos, cristã, temente a Deus, mas de uns anos para cá, a experiência dela com Deus se aprofundou grandemente após enfrentar um diagnóstico de uma impossibilidade. O diagnóstico de que a filha dela é autista. Então eu tô aqui deixando essa mensagem porque ela foi poderosa, ela falou grandemente ao meu coração, porque eu também tenho cenário de vale de ossos secos, cenário de impossibilidade, cenário que muitas vezes eu olho e digo, meu Deus, não tem mais o que ser feito, mas para Deus não há impossíveis. E precisamos nos lembrar de quem Deus é e esse vídeo vai fazer isso. Então assiste ele até o final e deixa o seu comentário aqui. Deixa o like nesse vídeo, ajuda muito para que ele seja recomendado para mais pessoas. E você vai ver o quão preciosa é essa palavra e compartilha também com quem está precisando ouvir, com quem está sofrendo por conta de uma impossibilidade, por conta de um filho que abandonou os caminhos do Senhor e foi para as drogas, por conta de um marido que abandonou o lar, de uma esposa que deixou os filhos. Cenários impossíveis. Para Deus nada é impossível. Primeiramente, bom dia a todos. Infelizmente não pude estar presente, mas eu preciso entregar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana e que eu tenho certeza, eu sei que foi algo que Ele colocou no meu coração que não é só para mim, é para todos que estão presentes no encontro de hoje. Bom, essa semana não foi fácil para mim, foi uma semana muito difícil. Sofia passou a apresentar na segunda-feira sintomas de dor de ouvido e foi constatado que ela está com otite, uma infecção de ouvido. Como ela tirou a gastrostomia na semana passada, a gente teve que iniciar a medicação via oral, né? E para ela é um grande desafio tomar medicação em horários em que ela tem que acordar para tomar, porque nunca aconteceu isso antes. A gente passava na sonda. Então ela já acorda extremamente irritada e para piorar ela perde o sono e não dorme mais. Então o sono dela ficou completamente alterado essa semana. Eu tive vários dias de muita dor de cabeça. E de ontem para hoje foi isso que aconteceu. Eu tô gravando esse áudio 3h59 da manhã, porque agora eu me dei conta de que eu não vou conseguir comparecer. Porque já estou com muita dor de cabeça. Vou ter que tomar uma medicação. Não sei que horas ela vai dormir. Não sei que horas eu vou conseguir dormir. Então não tenho condições físicas de estar presente. Mas eu não posso deixar de entregar aquilo que o Senhor falou comigo nessa semana. Bom, por conta de toda a exaustão física, de todos os conflitos emocionais que surgem diante de dias que são tão difíceis assim com o autismo, essa semana eu entrei numa tristeza muito profunda. E eu já vinha de alguns dias em que eu estava emocionalmente abalada, porque a vida de mãe de autista é uma montanha-russa de sentimentos. Eu sou uma pessoa que eu já tive depressão quando eu era adolescente, então eu já tenho um pezinho na depressão, eu já precisei fazer terapia. E essa semana, passando por esses dias, eu entendi que eu preciso voltar a fazer terapia. Porque eu acredito que eu estou em um processo depressivo. E passando por tudo isso nessa semana, eu também tive muitos questionamentos que eu fiquei me fazendo por conta de termos entrado no mês de abril, né, o mês da conscientização mundial do autismo. E diante de tudo isso, por incrível que pareça, mesmo eu estando completamente esgotada emocionalmente, fisicamente, e mesmo eu não tendo nem forças quase para orar, porque foi assim que eu me senti essa semana. Eu quase não consegui orar, de tão abalada emocionalmente e tão exausta fisicamente que eu estava. E mesmo assim o Senhor falou muito comigo. E eu sei que não é só por mim. Eu sei que é para trazer aqui também.
E nesses dias que eu tava muito abalada, eu sentindo uma tristeza muito profunda, sem quase conseguir orar. Eu falei pro Senhor em pensamento, porque eu não estava conseguindo orar, verbalizando, e eu falei: Senhor, sábado tem um acolher, e eu não tô conseguindo nem orar, Senhor. Como que eu vou estar lá? Como que eu posso tá lá como líder do acolher, de alguma forma levando a tua palavra, se eu não consigo nem orar? E nesse momento o Senhor, com a sua misericórdia, me trouxe à memória o trecho bíblico que diz: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui, que o Senhor colocou no meu coração para mim trazer, é que independente do que você esteja vendo, independente das circunstâncias, quando tudo estiver muito difícil, como foi para mim essa semana, como está sendo ainda, que você se lembre que você não vive pelo que você sente ou pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Quando o Senhor colocou isso no meu coração, não mudou o que eu estava sentindo. A tristeza profunda que eu estava sentindo, o desânimo, a falta de vontade de fazer as coisas, não mudou. Mas isso me lembrou da palavra do Senhor e do poder que ela tem. E em muitos momentos essa semana, várias vezes, qualquer coisa era motivo para mim ter vontade de chorar. E eu chorei muitas vezes. E o que eu vou falar para vocês aqui é algo que o Senhor me falou que aconteceu durante toda a semana. É uma palavra que o Senhor me deu durante toda a semana, diante de todas as coisas que foram acontecendo. E eu pensei muito antes de decidir que eu deveria falar o que eu vou falar. Porque no mundo aí fora, o que eu vou falar aqui é muito polêmico. Mas aqui a gente tá na casa do Senhor. E esse é um lugar onde, como cristã, eu preciso me posicionar em obediência ao Senhor. E Ele me entregou essa palavra para mim falar, então é por isso que eu decidi falar. Bom, todos vocês que são familiares, mães, pais, familiares de autistas, vocês já ouviram falar a seguinte frase: autismo não se cura, autismo se compreende. Isso é o que a medicina diz, né? Porque, segundo a medicina, o autismo não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Como provavelmente o psicólogo Tiago, que está presente como convidado hoje, falou. E, de fato, é verdade. O autismo não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. E, segundo a medicina, não tem cura. Mas aí, durante essa semana, diante de tantos conflitos e tantos desafios que eu enfrentei, eu fiquei me perguntando. Eu estava muito desanimada, sem vontade de orar, nenhuma vontade de orar. E aí eu falei pro Senhor: Senhor, de que adianta eu orar? Não é uma doença. A medicina diz que não tem cura. É isso que a gente ouve. E aí o que eu ouvi do Senhor, o que Ele colocou no meu coração foi o seguinte: nem o meu povo acredita mais em mim. E o que eu quero dizer com isso? Isso que eu tô falando não é para dizer para você que a gente deva contradizer a medicina. Não. De fato, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ponto. A questão é que a palavra de Deus é maior do que qualquer coisa que a medicina diga. E aqui, antes que você tire conclusões precipitadas, preste atenção no que eu vou dizer para você entender onde eu quero chegar. Nós não devemos nos opor à medicina. Ela é uma aliada nossa. É o Senhor quem capacita os médicos, né? E dá a inteligência e capacidade. E foi Ele que capacitou todas as pessoas que chegaram às conclusões que nós temos hoje sobre o autismo. E isso é uma bênção. As terapias e toda a informação que nós temos hoje, elas são uma arma poderosa nas nossas mãos para que a gente batalhe pelo desenvolvimento dos nossos filhos. No entanto, se eu me digo cristã,
como que eu posso dizer que eu não acredito no milagre da cura? Porque é isso que a Bíblia fala, que o Senhor é um Deus que cura. Jesus curou cegos, surdos de nascença. Então será que o Senhor não tem poder para curar um transtorno? Segundo a Bíblia, ele tem sim. Mas veja bem, com isso, eu não quero que você saia por aí dizendo: agora eu vou ficar só orando pela cura do autismo. Por que eu tô falando isso? Por que eu decidi falar isso? Porque o Senhor falou para mim que tem muitas mães que estão deixando de orar pelos seus filhos, porque a medicina diz que o autismo não tem cura. Muitos cristãos estão colocando a palavra da medicina acima da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está acima de qualquer outra palavra, independente das circunstâncias. E ela não depende de circunstâncias favoráveis para realizar milagres. Mas quando a gente fala em milagre, de imediato a gente pensa em um milagre instantâneo da cura, né? Quando a gente fala em milagre, um milagre da cura instantânea. E sim, segundo a palavra de Deus, isso é real, isso é possível, porque a palavra de Deus diz: se podes crer, tudo é possível ao que crê. E eu dizer que eu creio em Jesus e eu não creio no milagre é totalmente contraditório. Então a Bíblia não tem valor. E é por isso que a gente precisa se posicionar. No entanto, existem mais de um tipo de milagre. O milagre instantâneo da cura, mas existe dois outros tipos de milagre que eu quero falar, e é nesses que está o meu maior foco. Há muito tempo atrás, em um dia em que eu estava vivendo um dia desses difíceis, de muita angústia, de muita tristeza, de muitos conflitos, eu orei muito ao Senhor. E na minha oração eu falei para Deus: Senhor, fala comigo através da tua palavra, eu preciso tanto ouvir uma resposta tua. Eu não gosto muito dessa coisa que alguns cristãos, fazem de toda hora abrir a Bíblia ali para, uma palavra de Deus para mim, como se fosse tirar uma sorte. Mas Deus se comunica de várias formas. E quando Ele quer, Ele também usa essa forma para se comunicar. E naquele dia eu pedi para o Senhor, eu disse: Senhor, eu preciso ouvir, eu preciso ler, eu preciso ver uma resposta sua. E de uma forma que eu não sei explicar, o Senhor sempre responde as minhas orações. Sempre que eu peço para o Senhor: Senhor, me responde, Senhor. Senhor, manda alguém falar comigo. Senhor, me dá um sinal. O Senhor sempre responde de uma forma extraordinária. E naquele dia, quando eu orei, eu abri a Bíblia. A passagem que o Senhor me mostrou foi a passagem onde os 10 leprosos procuram o Senhor Jesus para serem curados. Mas o Senhor não os cura instantaneamente. No entanto, no caminho de volta, eles são curados. E naquele dia, quando eu terminei de ler essa passagem bíblica, o que eu senti no meu coração de resposta do Senhor foi o seguinte: a Sofia vai ser curada no processo, durante a caminhada. E eu me agarrei a essa palavra e eu criei nisso. E eu tenho visto, durante o processo, milagres na vida da minha filha. Hoje, com o tamanho da disfunção sensorial que a minha filha tem, porque essa é uma das áreas mais afetadas no caso dela do autismo, sem sequer ter iniciado a terapia de integração sensorial de Aires, que é o que é indicado para esses casos, a minha filha ter conseguido evoluir como ela evoluiu na questão da seletividade alimentar, apesar de continuar seletiva, mas ela ter evoluído como ela evoluiu ao ponto de tirar a sonda de gastrostomia é um verdadeiro milagre. E muitos outros que já aconteceram. Então, a palavra do Senhor se confirmou para mim e eu tenho visto milagres no processo. Acontece que às vezes a gente acha que o milagre é só a cura instantânea, mas às vezes o milagre está no processo. E nesse processo, como pais, como mães de autistas, nós vamos fazer as terapias, nós vamos fazer tudo que a medicina nos diz para fazer. Porque foi o Senhor que capacitou esses médicos com inteligência, com conhecimento, com sabedoria para nos orientar ao que devemos fazer. E a medicina é aliada, não é uma rival, não é um opositor do Senhor e da sua palavra. Mas existe um milagre ainda maior,
do que esses dois que eu falei. Um milagre ainda maior do que viver e presenciar uma cura instantânea, e um milagre ainda maior do que a cura acontecer no processo, que é o milagre da confiança. Quando a gente crê em um milagre, a gente crê porque a gente acredita que a gente vai receber aquilo que a gente pede ao Senhor. Então a gente crê naquilo que a gente deseja. Mas quando a vontade do Senhor não é compatível com a nossa vontade, muitas vezes a nossa fé pode ser abalada e a gente pode, inclusive, retroceder na nossa caminhada com Jesus diante de uma expectativa frustrada. No entanto, o milagre da confiança acontece quando a gente consegue romper essa barreira de obter aquilo que a gente quer do Senhor e quando a gente consegue confiar plenamente na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, entendendo que aquilo que Ele deseja para nós é perfeito, é melhor e é melhor e maior do que aquilo que nós desejamos. Quando a gente consegue romper essa barreira e confiar dessa forma no Senhor, a gente consegue encontrar contentamento no nosso caminhar, na nossa jornada. E a gente consegue encontrar alegria mesmo em meio ao choro. E é aí que eu quero chegar. O que eu quero dizer para vocês é que quando vocês estiverem tristes, nos dias em que a angústia bater, porque isso vai acontecer, porque aceitar o autismo não significa compreender essa condição, compreender o porquê passamos por isso. E muitas vezes, diante dos desafios, a gente vai se entristecer. E o que eu quero te dizer é que nesse dia que você estiver triste, ore fervorosamente ao Senhor. Independente do que você esteja vendo de circunstâncias, independente do que você esteja sentindo. Nessa semana eu estava profundamente triste, mas o Senhor me lembrou disso. Eu não preciso me sentir animada, eu não preciso me sentir motivada, eu preciso crer. Então, quando você estiver triste, quando você estiver se sentindo no chão, ore, porque você não vive pelo que você vê e você não vive pelo que você sente, você vive pelo que você crê. E a vontade do Senhor independe de circunstâncias favoráveis para que se cumpra na sua vida. E que você ore pedindo o milagre do Senhor, mas que você tenha sabedoria e entendimento para compreender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ela supera a sua. Então, que você ore com o entendimento de que você precisa confiar no Senhor. Mais do que ter fé para obter o milagre, você precisa confiar no Senhor. O milagre é para quem crê. Mas a confiança é para quem rompe essa barreira e consegue, independente do que esteja passando, continuar firme na presença do Senhor. Eu precisava falar isso para vocês, porque tudo isso o Senhor falou para mim em uma semana muito triste, em uma semana em que eu chorei muito, em uma semana em que eu me questionei muito. E eu tenho certeza que essa palavra o Senhor não colocou no meu coração para ficar só para mim. Então creia no milagre, mas não se esqueça que nem sempre o milagre é a cura. Às vezes o milagre está no processo. Às vezes o milagre está em você confiar na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o dia de vocês seja abençoado e que essa palavra fique guardada no coração de vocês. Que ela fique gravada como uma marca feita a ferro quente e que ela venha gerar frutos, para que nos dias difíceis vocês se recordem disso. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.